A oficina Gestão e Fiscalização de Contratos na Prestação de Serviços com Dedicação de Mão de Obra Exclusiva com a professora Flaviana Paim. Agora sim, professora, com você. Então, né, pessoal, vamos dar um seguimento? Vamos seguir aqui falando do nosso plano de fiscalização. Acho que deu aqui, apareceu para vocês, né? O slide? Sim, né? Agora sim. Beleza. Então, vejam só, né? Diante da complexidade do objeto, diante da análise, né, da estrutura institucional, diante das questões relativas à segregação de função, nós temos que a equipe de fiscalização dos contratos, que fará parte, né, necessariamente do nosso plano de fiscalização e que deve constar expressamente no termo de referência, né, por ordem lá da 14133 no artigo 6º, ela poderá ser esta forma, que já é a forma definida na Instrução Normativa número 5, onde nós temos o gestor de contratos como um coordenador, né, da área, das atividades de gestão e de fiscalização. Portanto, a IN5 traz uma ideia de hierarquia, até porque o gestor de contratos é quem recebe de forma definitiva o objeto, e então há um organograma, né, semelhante a esse que eu coloco aqui, onde nós temos as figuras, né, de fiscal técnico, administrativo ou setorial, assim, lado a lado. O fiscal setorial, essa nomenclatura de fiscal setorial, ela é uma sugestão, né, ela é trazida na IN5 para ser, então, regulamentada, e ela pode, esse fiscal, ele pode ter atribuições técnicas ou administrativas. Então, é uma pessoa, a ideia trazida na IN5 é que esse fiscal setorial, ele tem atribuições específicas, e ele tenha, então, por delegação, né, competência para determinadas atividades. Então, é possível de nós termos um contrato que é executado em vários locais de execução ao mesmo tempo, e a fiscalização está centralizada, e o fiscal setorial, ele pode receber, então, a ordem de acompanhar frequência de contratos em regime demo. Contratos em regime demo, né, como é da essência a questão de estar à disposição, nós precisamos saber, né, quem ocupou os postos de trabalho, né, se houve substituição em casos de ausências destes postos, para verificação, então, da medição, para a gente saber o quanto vai pagar, né? Se haverá algum tipo de glosa em fatura, ou ainda se a empresa deixou postos descobertos, né, para a gente poder verificar valores. Então, essa é a estrutura recomendada. E a IN5, ela traz a possibilidade de utilizar o público usuário como uma espécie de quinto partícipe aqui. E esse público usuário, a ideia é que ele possa estar vinculado a pagamentos, se ele for uma diretriz de instrumento de medição de resultado, a avaliação do serviço pelo público usuário, ou meramente uma avaliação para fins gerenciais, para que haja a possibilidade do gestor, então, avaliar a qualidade do serviço para verificar se há interesse na continuidade, na prorrogação contratual da administração ou não. Então, a ideia é que o público usuário participe desse processo para fins gerenciais, ou seja, se o público usuário não estiver satisfeito com o contrato, por exemplo, é de se pensar se esse contrato está atingindo, de fato, seu objetivo, né? Fim. Porque mesmo que ele tenha sido tecnicamente bem prestado, a empresa tenha cumprido com as obrigações contratuais, se o público usuário não estiver satisfeito, há uma probabilidade, né, de que esse contrato não está atingindo, de fato, né, o resultado pretendido. E aí é de se avaliar, né? E é nesse sentido, então, que o público usuário se encontra entre
os integrantes da equipe de planejamento, de fiscalização dos contratos em regime demo. No entanto, se nós estivermos diante de um contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, ou diante de um contrato de fornecimento de materiais continuado, né, de fornecimento de materiais, inclusive no caso de compras compartilhadas, a gente pode prever uma outra estrutura, não necessariamente a mesma estrutura dos contratos em regime demo. Então, se eu estiver diante de um contrato por demanda, por exemplo, qual seria esse contrato? Vamos exemplificar com um contrato de manutenção de ar-condicionado. É um contrato que, via de regra, é um contrato que não há dedicação exclusiva. Há instituições que até têm contratos em regime de dedicação exclusiva, né? Tem um sistema e tal de ar-condicionado, então às vezes tem. Mas vamos dizer que seja um contrato que prevê um calendário de manutenção preventiva e corretiva, né? E não é um contrato demo. A necessidade de ter um fiscal administrativo, técnico, setorial aí, a gente tem que pensar na forma de execução. Então, talvez a gente possa ter um fiscal técnico, mas esse fiscal técnico, nós definirmos que ele agregará funções, né, atribuições de fiscal administrativo pertinente. Porque é um contrato que, sobre o viés administrativo das questões trabalhistas, ele demanda uma complexidade menor, ele é menos complexo no que tange as questões administrativas. Então, pode-se entender que o fiscal técnico, como ele terá menos atribuições administrativas, nós vamos ter um rol documental, um procedimento administrativo diferente, talvez mais simplificado, a mesmo fiscal poderá agregar essas funções. Mas eu vou chamá-lo de fiscal técnico, mas ele terá funções que serão administrativas. Se houver realização de serviços em vários locais de execução, ou, né, fornecimentos em vários locais de execução, poderia se pensar numa estrutura de ter fiscal setorial para recebimento, né, deste objeto em cada local. Então, vejam que a minha estrutura, neste caso, muda. E é isso que eu tenho que deixar claro lá no termo de referência. Como é que vai acontecer o acompanhamento contratual. Já, se eu estiver diante de contratos de TI, nós temos a diretriz estabelecida lá numa instrução normativa, que é a número 1 de 2019, do Ministério da Economia, que traz uma estrutura, sugere uma estrutura, né, de equipe de fiscalização diferente para contratos dessa natureza, tendo em vista a especificidade desse objeto. Então, lá na IN5, há uma sugestão de que a equipe de fiscalização seja composta por gestor de contratos, fiscal técnico, administrativo e a figura de um fiscal chamado de requisitante. O fiscal requisitante, ele tem entre as suas principais atribuições o fato de acompanhar a solução sobre o viés negocial. Então, ele é aquela pessoa que está sempre de olho no mercado. Como a atividade, né, como a área de tecnologia da informação e comunicação é muito volátil, né, nós temos uma mudança muito rápida, né, de soluções, a ideia é que o fiscal técnico esteja acompanhando a solução que foi contratada. Se a empresa contratada está atendendo, né, às condições do contrato. Mas o fiscal requisitante, a ideia é que ele apresente relatório da solução em si. Se aquela solução, se existem outras soluções no mercado, se existe possibilidades de, enfim, como está o mercado lá fora frente à solução que a instituição tem. Então, vejam que são funções, né? O fiscal requisitante, ele está sempre vendo, né? Se não há uma maneira de sanar melhor a necessidade institucional com as soluções que o próprio mercado vai apresentando. Então, a composição da equipe muda totalmente e o próprio contratado, portanto, seria informado dessa estrutura
para atender. Assim como a gente pode ter obras, né? Serviço de engenharia, obra, construção civil, nós podemos ter uma comissão de recebimento, né? Nós podemos ter um fiscal coordenador, por exemplo. Então, a gente pode mudar a estrutura de acordo com a natureza contratual. E essa é a ideia, então, da 14133, certo? Esse item, a equipe de fiscalização, faz parte obrigatoriamente do nosso manual e do nosso plano de fiscalização, certo? Que vai ser esclarecido, né, lá no termo de referência. E aí vem, então, a necessidade de classificação dos contratos e definição do rol documental. Coloco aqui, se eu pudesse colocar essa oficina mais sonora, eu colocaria essa música aqui do Leonardo para ilustrar essa classificação, esse ponto aqui do próprio manual. Eu não sei para onde vou, mas o fato é que nós vamos definir para onde vamos. Então, a classificação dos contratos requer da gente fazer um racional mais ou menos assim. Nós temos, para definir o que vamos fazer, nós temos 5 áreas a pensar, né? E eu chamei isso de regra dos 5 dedos. É uma maneira, então, de fazer uma analogia, né? Para a gente poder criar um racional. E dentro dessa regra, a gente pode pensar assim: são 5 grandes áreas a serem regulamentadas. A primeira área que nós temos é o objeto em si. Nenhum contrato administrativo vai deixar de ser acompanhado o seu objeto. O que vai mudar é o objeto em si, né? E a forma que ele vai ser medido. Mas sempre vamos pensar no acompanhamento técnico, né? Do contrato. A segunda grande área que nós temos é a área das condições de habilitação. As condições de habilitação faz parte, né, dos contratos, então é um item obrigatório de acompanhamento contratual. Está lá estabelecido, né, no nosso termo de referência, está na nossa lei, e nós vamos incluir isso também no nosso planejamento de acompanhamento. Esses 2 itens, então, 100% dos contratos serão verificados. Mas aí nós temos o terceiro item. O terceiro item é aquela área em que há responsabilidade solidária prevista em lei. É a área relativa ao Fundo de Garantia e Previdência Social. Qual é o documento que consolida Fundo de Garantia e Previdência? GFIP e hoje, né, DCTF-WEG, que é de onde vêm as informações, né, onde vêm as informações para a Previdência Social, né? Então, e-social, nós estamos na era e-social, e, portanto, esse sistema de informação da GFIP mudou, não está em mutação, porque está sendo ainda implementado, né? Não está 100% concluído ainda. Então, o Fundo de Garantia e Previdência Social são 2 itens de acompanhamento obrigatório quando nós estamos diante de contratos em regime de cessão de mão de obra. Vejam que tanto a Lei Geral do Fundo de Garantia quanto a Lei da Previdência Social, a Lei Geral da Previdência, estabelecem responsabilidade solidária quando há cessão, mesmo que essa cessão não seja com exclusividade. Havendo cessão, há solidariedade prevista em lei. Onde é que a gente percebe que há cessão de mão de obra? A cessão de mão de obra é pela forma como o contrato foi firmado. Tecnicamente, documentalmente, a Previdência Social reconhece a cessão de mão de obra através da informação na GFIP, pelo código de envio que as empresas fazem na GFIP. Aí, pelo código que ela estabelece lá na GFIP, é que a Previdência Social verifica que há solidariedade prevista. E, consequentemente, há necessidade de retenção dos 11%
da Previdência Social. Então, um dos pontos para a gente pensar sempre no planejamento da fiscalização é fundo de garantia e previdência. E a gente vai ter que pensar quando nós vamos solicitar GFIP e o porquê, né? Vamos solicitar esse documento. O quarto ponto aqui é obrigações trabalhistas. São aqueles itens da CLT e da convenção coletiva que a própria CLT deu força de lei. O 611-A da CLT estabelece, né, que os direitos trabalhistas que forem pactuados em instrumentos negociais, né, envolvendo sindicatos representativos da categoria econômica e profissional, têm força de lei. O famoso negociado, né, sobre o legislado, que a gente falou muito na reforma trabalhista, né? Então, o que estiver nas convenções coletivas tem força de lei. Então, as obrigações trabalhistas, incluindo as obrigações negociadas em convenção que conste nas propostas dos serviços, vinculam essas partes. E são objeto, né, de acompanhamento contratual. Esse quarto item, então, é um item que nós vamos pensar na sistemática de acompanhar, certo? E a quinta área de acompanhamento é uma área que acaba sendo, né, muitas vezes excluída dos planejamentos, mas é extremamente importante. Segurança e saúde do trabalhador. A lei de terceirização estabelece uma corresponsabilidade entre o tomador de serviço e a empresa contratada no que diz respeito às questões de segurança e saúde do trabalhador, porque quando nós estamos diante de serviços em cessão de mão de obra, serviços terceirizados, o empregado terceirizado, ele está no local de execução do tomador de serviço, via de regra. Ele está nas dependências do tomador de serviço, né? Então, há uma corresponsabilidade e que deve fazer parte do plano de fiscalização, principalmente naquelas atividades em que estiver, em que a gente entender que há um grau de risco de acidente do trabalho maior, como é o caso da limpeza e como é o caso de vários outros objetos que têm uma natureza mais técnica e que têm um risco de acidente do trabalho 2% ou 3%. Lá o RAT, né? Que as empresas pagam lá, incidindo sobre a folha de pagamento. Então, vejam só que nós temos 5 itens, né? 5 áreas para pensar o que nós vamos solicitar, o que fazer em cada uma dessas áreas. Dito isso, a gente parte de um pressuposto, né? E é um pressuposto comum, né? Uma ideia geral, aqui sem muita técnica, embora haja, né, toda uma técnica para isso, pressupõe que em contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a matriz de risco, né, vai gerar uma matriz mais ou menos assim. Se eu tiver uma matriz 5x5, como esta que está aqui na tela, nós vamos verificar que um contrato de natureza continuada, a probabilidade de ocorrência de descumprimentos de obrigações trabalhistas acaba sendo provável ou quase certo na maioria das vezes. Vejam que o contrato de natureza continuada, quanto maior o prazo de contrato, há uma probabilidade estimada maior de haver descumprimento de ordem trabalhista, principalmente em contratos em regime de dedicação exclusiva, onde a gente sabe que a empresa contratada, ela paga a remuneração e os benefícios do empregado terceirizado com o dinheiro que ela recebe do tomador de serviço. É muito, a gente tem como uma praxe, né, verificar empresas que não têm capital de giro.
suficiente para bancar contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Então, há uma dificuldade financeira para nessas empresas que fornecem mão de obra e que faz com que haja uma probabilidade de haver descumprimentos de ordem trabalhista mais frequentes quando há uma dedicação exclusiva de mão de obra em contratos de maior prazo. Então, vejam só, o primeiro ano de execução contratual não tem férias. Então, os problemas começam a acontecer a partir do segundo, porque daí começa a ter substituição de férias, a empresa tem que bancar essas férias, né, de substituição, e acaba gerando um custo mais alto, que algumas acabam, né, não se preparando. Então, numa matriz de risco, via de regra, ela está sempre aqui no quase certo. Consequência, como a aplicação de súmula 331, nós também presumimos, né, que em contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, há uma probabilidade provável ou quase certa e uma consequência catastrófica, quando não há, né, de fato, uma fiscalização preventiva. A consequência é quase sempre catastrófica. Eu adoro esse nome, né? Catastrófica, né? Dá uma ideia de caos, né? Mas o fato é que, se a gente pegar uma matriz de risco dessa, e a gente tem toda uma técnica para isso, mas se nós aqui, né, de uma forma mais geral, assim, sem entrar na minúcia da operacionalidade da matriz, né, parte técnica, nós vamos ver que nós temos aqui 4 cores que sugerem que há situações diferentes aqui, no mínimo 4 situações diferentes, né, com procedimentos diferentes, na qual eu preciso ter uma atenção maior para aqueles contratos que caírem nessa faixa vermelha aqui da matriz. E uma atenção menor, ou seja, eu posso ter procedimentos que sejam menos, né, exigentes, menos, talvez menos exigidos, né, procedimentos mais simplificados, quando eu tenho contratos com uma probabilidade de consequência menor. Assim, a gente pode ter uma classificação. E a classificação vai demandar um mapeamento, mais ou menos como este. Então, se eu pegar essas 5 áreas de acompanhamento contratual e classificar o meu contrato em 4 áreas, nós vamos começar a ter uma ideia de padronização, né? De rotina. Então, qual seria os contratos que a gente pode classificar como risco máximo? Eu diria a vocês o seguinte: todos os contratos, independente do risco envolvido, eu tenho que ter procedimentos relativos ao objeto. Assim como eu tenho que ter procedimentos de habilitação, né? Foco na habilitação. Agora, grau de risco máximo. Quais seriam os objetos? Quais seriam? Todos os contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, eu penso que se classifica aqui. Então, vejam só, no contexto da 14133, nós podemos ter serviços continuados por até 10 anos. Contratos diretos, né, de 5 anos. Qual é a probabilidade de haver descumprimento contratual num contrato direto de 5 anos? No meu ponto de vista, há uma probabilidade mais alta. Então, quanto maior, me parece que nós estamos aqui na faixa de risco máximo. Então, todos os contratos demo, eu diria que seriam classificados como risco máximo. Limpeza, né? Limpeza com dedicação exclusiva, vigilância, portaria, recepção, os apoios administrativos em geral, todos esses focados no posto de trabalho, risco máximo. Risco máximo demanda, então, plano de fiscalização para as 5 áreas. Então, aqui eu tenho todos os requisitos. Qual seria, então, um requisito aqui para classificação no risco máximo?
Eu vou passar aqui o meu slide e vou colocar aqui. Classificação para risco máximo. Eu diria que contratos continuados com alocação exclusiva de mão de obra, prestados na dependência da instituição e aqueles em que houver previsão de repactuação, eu encaixo como risco máximo. Porque, então, continuados com alocação exclusiva de mão de obra, são os demos, né? Com previsão de repactuação, é a que a própria lei estabelece para contratos em regime demo. Então, havendo essas características, eu classifico aqui na linha vermelha. Eu vou ter um plano para as 5 áreas. Agora, eu posso ter o risco médio nível 1. Aí a pergunta que eu faço, eu já dei um spoiler da resposta, né, porque estava aqui, eu preciso solicitar previdência e fundo de garantia nesses contratos de risco médio? Primeiro ponto para a gente responder essa pergunta é saber quais seriam esses contratos de risco médio nível 1. Então, a gente pode pensar assim, vamos pegar o exemplo que eu tinha dado antes, dos contratos em que há manutenção de ar-condicionado. Os contratos de manutenção de ar-condicionado, que é um contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra. Pergunto a vocês, eu preciso solicitar a GFIP para a empresa ou não? Preciso da GFIP? Solicito ou não? Porque se a gente entender que sim, a gente tem que saber o porquê. Solicito por que motivo? Né? A documentação aqui, ela tem esse viés de ter um motivo, já que a fiscalização é preventiva. Então, preciso da GFIP? Eu diria para vocês que sim. Eu coloco aqui que sim, a depender das características deste objeto. Então, eu digo o seguinte, se o contrato fizer previsão de vedação de subcontratação, por exemplo, ele tiver orientações específicas para os postos de trabalho, disser, por exemplo, que todos os colaboradores da empresa precisam ter vínculo de emprego com a contratada, vedado subcontratação. Se tiver esse tipo de previsão contratual, eu diria, obrigatoriamente eu preciso da GFIP. Por quê? Porque a GFIP é que vai apresentar para o fiscal o liame de ligação entre a empresa que eu contratei e o colaborador que prestou o serviço. O colaborador que prestou o serviço. Porque se esse colaborador que fez a manutenção do ar-condicionado, ele for subcontratado, eu tenho uma relação comercial aí entre um CNPJ e outro. Então, nesta relação poderá haver retenção previdenciária. E este colaborador, o CNPJ da empresa dele tem que estar na GFIP. Mas se esse colaborador for um MEI, ele prestar serviço, né, pessoalmente, e ele for um microempreendedor individual, ele vai dar uma nota fiscal do serviço executado por ele para a empresa que nós contratamos. Isso também é uma relação de subcontratação, porque eu tenho um CNPJ prestando serviço para outro. Um CNPJ de um MEI, mais uma pessoa jurídica. Natureza jurídica, né? De empresa. Então, eu tenho uma subcontratação. E por esse motivo, eu diria que ele cai no risco médio. Então, para fim de classificação, a gente pode ter o seguinte, aqui, risco médio, nível 1, continuados ou não, serviços continuados ou não, que envolvam cessão de mão de obra específica e ou identificada na execução, sem dedicação exclusiva, focados em resultado. Prestados nas dependências da instituição ou fora dela, porém com a possibilidade de controle. Prestados na instituição ou fora dela. Retenção previdenciária de 11% na nota fiscal.
predominância do custo de mão de obra sobre os demais custos. Então, vamos pensar o seguinte, nesse meu contrato de manutenção de ar-condicionado, eu tenho cessão de mão de obra? Tem cessão de mão de obra aí? Tem mão de obra específica ou identificada? O que é uma mão de obra específica ou identificada? O manual vai dizer. Do meu ponto de vista, a mão de obra específica ou identificada é aquela que há exigência estabelecida em contrato e determina que algum tipo de exigência, algum tipo de formação, algum tipo de experiência ou algum tipo de vedação, como por exemplo, né, dizendo que não pode ser subcontratado ou que ter vínculo de emprego. Então vejam que se o contrato estabelecer regras para a mão de obra e essa mão de obra ser identificada, eu posso ter controle sobre ela. E, portanto, isso incluiria aqui a necessidade do fundo de garantia. Agora, no momento que eu não tenho exigências para mão de obra, o meu contrato não faz menção à subcontratação, não veda subcontratação, esse não é o foco, não há especificidade sobre a mão de obra nesse sentido de exigência, aí a GFIP poderia ser dispensada. Aí eu não, a GFIP, né, a análise desse documento não faz parte do meu plano de fiscalização. Por isso que eu coloquei aqui um círculo. O círculo é uma possibilidade de haver a não solicitação. Mas vejam aqui, no risco médio, nível 1, né, obrigações trabalhistas. Eu preciso das obrigações trabalhistas. Notem que se o meu foco é resultado, e em momento algum a gente pede que a mão de obra seja exclusiva, não há controle sobre jornada de trabalho, não vai haver controle sobre salário, né? Nós não temos como controlar vale transporte ou não, porque a gente não sabe, fica fora do nosso rol. Então, as obrigações trabalhistas, eles acabam sendo aqui, poderiam ser dispensadas. Então, na minha manutenção de ar-condicionado, por exemplo, eu poderia solicitar a GFIP, ar-condicionado, a GFIP, se for o caso de haver exigências, para ver o liame de ligação. Mas eu não preciso do contra-cheque, do vale transporte, saber se esse técnico de manutenção aqui do ar-condicionado ganha piso salarial ou mais que o piso, porque não está no meu escopo contratual. Não tem exigências com relação à mão de obra. Então, isso fica fora do meu plano. Agora, e as condições de segurança do trabalho? Sim. Como é uma atividade que exige né, que haja um cuidado com relação aos EPIs, eu diria que há necessidade de verificação de condição de segurança. No mínimo, os EPIs que são utilizados na execução contratual. Então, eu colocaria aqui um xizinho na quinta área aqui do nível médio, né, de classificação. Agora, e o nível médio aqui, médio nível 2, perdão. O nível 2, a diferença aqui entre um e outro é bem sutil, mas essa classificação de nível 2, eu dispensaria as obrigações trabalhistas e as questões de segurança do trabalho. Então, aqui seria o caso de não ter cessão de mão de obra, não ter exigências para a mão de obra. E o risco mínimo? Contratos de risco mínimo, eu restringo a um plano de fiscalização na qual eu só verifico objeto e condições de habilitação. Então, por exemplo, manutenção de elevadores, num contrato de manutenção de elevadores. Possivelmente, na manutenção de elevadores, se não faz exigências de subcontratação e também para o posto de trabalho, eu classifico aqui, no risco médio. Então, veja que eu consigo padronizar a atuação e a gente consegue ter uma ideia de complexidade, até para fazer a divisão de atribuições de equipe, sabendo que o foco precisa estar aqui. Contratos de TI, Tecnologia da Informação e Comunicação.
Onde que eu classifico? Se não são contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a diretriz que vai mandar aqui é saber isso aqui. Se eles são nível 1, médio, nível 1 ou 2. Se a mão de obra é identificada ou não. Então, essa vai ser a diferença, né? Aqui. No risco médio, contratos risco médio nível 2, a diretriz estabelecida para classificação é contratos onde os trabalhadores, onde a mão de obra aqui é identificada, mas não há exigências específicas do trabalhador. Mão de obra identificada é aquela em que eu consigo ter algum tipo de controle. Por exemplo, num contrato de TI, se tiver um login, tem um acesso, tem uma autorização, né? Existe algum tipo de controle, eu tenho como saber quem é que está logado. Então, existe algum tipo de controle, mas não havendo exigências para o trabalhador de jornada de trabalho, enfim, né? Que seja o mesmo trabalhador, que haja cursos específicos para aquela mão de obra. Se a gente não tiver exigências específicas, eu classificaria no risco médio nível 2. Agora, um contrato, por exemplo, de apoio administrativo, um contrato que nós fizemos para uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, ou até um treinamento, né, que nós contratamos, enfim. Esse contrato, penso que seria classificado no risco mínimo. Continuado ou não, né, sem cessão de mão de obra, ou mão de obra não identificada. Porque aqui, né, a própria natureza da contratação sugere que a contratação foi feita em cima, né, considerando a expertise, né, e as peculiaridades da própria empresa contratada ou do instrutor, né, envolvido nessa contratação. Via de regra, até uma contratação direta. Então, estaria aqui no escopo do risco mínimo. E dentro desse mapa aqui, onde é que se encaixaria obra, construção civil? Onde é que estaria a construção civil? Aqui, no vermelho ou aqui? Onde é que vocês colocariam? Aí vai depender um pouco, porque nós temos na construção civil uma orientação jurisprudencial que estabelece que contratos de construção civil não há responsabilidade subsidiária. Para haver aqui, tem algumas condições. A orientação jurisprudencial estabelece, então, que para não haver responsabilidade subsidiária, o contrato celebrado deve ser de construção civil, contrato típico de construção civil, e o contratante não pode ser uma empresa construtora ou incorporadora, nem firmar contrato com empresa sem idoneidade econômico-financeira. Se o tomador de serviço for do mesmo segmento de construção civil da empresa, da empreiteira contratada, se estabelece responsabilidade subsidiária entre elas. Agora, o tomador de serviço, sendo outra área, outra atividade, diferente da contratada, se aplica a orientação jurisprudencial 191 e não a súmula 331 TST. Então, os contratos de construção civil, eles têm um risco relativo, a depender de algumas condições da própria contratação estabelecida. Existe uma linha, acho que eu coloquei aqui, não, que foi analisada nesse recurso aqui, que estabeleceu algumas diretrizes para a aplicação da orientação jurisprudencial 191, e que fala de que o tomador de serviço nos contratos de construção civil, ele precisa analisar a idoneidade financeira, econômico-financeira. Mas nessa decisão se exclui a administração pública porque nós temos um processo licitatório para analisar, né, a idoneidade econômico-financeira. Então, não há uma responsabilidade direta com relação a isso e, portanto, se exclui a administração pública dessa exigência aqui. Então, o que se tem?
na construção civil, nós temos um risco de aplicação da súmula 331 mitigado pela orientação, pela possibilidade de aplicação da orientação jurisprudencial 191. O que acontece é que nós temos, na administração pública, nós temos uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, que foi publicada em 2018, que estabeleceu diretrizes para a construção civil, para contratos de obra. E essa instrução normativa do Ministério do Planejamento traz uma operacionalidade semelhante a contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Então, eu diria que aquelas instituições que estão subordinadas aos ditames, né, das orientações aqui do Ministério do Planejamento e que seguem, né, devem seguir essa instrução normativa número 6, deveriam classificar os contratos de obra como risco máximo. E a orientação para acompanhamento contratual se assemelhar ao que a gente faz com o contrato em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. As demais instituições que não estiverem, né, subordinadas ao Ministério do Planejamento, que usam as normas, né, as instruções, as notas técnicas do Ministério do Planejamento como uma boa prática, elas podem classificar de forma diferente. Então, eu classifico, na verdade, obra como risco médio, nível 1. Porque eu entendo que a obra nós precisamos da GFIP, principalmente porque o contrato, via de regra, estabelece algumas diretrizes com relação à subcontratação. E com relação a já que permite muitas vezes a subcontratação, o acompanhamento contratual se estende aos subcontratados, a gente precisa da GFIP para saber quem são os subcontratados e quem são os empregados do subcontratado e da contratada. Para isso, então, a GFIP é um documento obrigatório e eu classifico, então, como, no mínimo, aqui, no risco médio. Então, vejam que, a partir dessa classificação feita, a gente pode estabelecer um rol documental para as questões administrativas, né, para a fiscalização administrativa, a serem exigidas. Então, a gente pode ter uma listagem, né, onde eu tenha os documentos, o rol de documentos, a periodicidade do fornecimento, ou seja, é a mensal, é bimestral, é a cada admissão, por exemplo, a cada demissão, e em que casos eu vou solicitar. Então, por exemplo, um documento obrigatório, segundo a própria IN5, é a planilha resumo. A planilha resumo é um documento para controle dos empregados e dos postos de trabalho contratados, para que a gente consiga, então, ter como comparar a quantidade de postos contratados em regime, né, contratos em regime de dedicação exclusiva, para que a gente possa comparar quantos postos nós contratamos e quantos empregados a empresa disponibilizou. E esses empregados a gente vai acompanhar. Então, a planilha resumo é para que a gente tenha base para fazer acompanhamento. E nós podemos estabelecer aqui na relação, quando é que eu vou solicitar a planilha resumo? No mínimo aqui, quando a mão de obra for identificada. Eu diria que contratos risco máximo, os vermelhinhos, e contratos risco médio também. Nós podemos ter uma diretriz no nosso manual que diga que determinados documentos são considerados críticos. Um documento crítico é aquele em que o fiscal não pode dispensar, em que não há possibilidade de dispensa. Os documentos críticos são aqueles que podem ser vinculados, inclusive, ao próprio pagamento, né, da contratação. Então, neste caso, né, para qualquer dispensa que deveria, né, o próprio regulamento pode estabelecer
que demanda a autorização da autoridade superior à dispensa. E assim a gente tem um plano e a gente consegue então ter uma sistemática, nós conseguimos ter um padrão, né? Uma rotina estabelecida pela periodicidade. Nós conseguimos estabelecer a equipe de planejamento a partir da classificação e conseguimos entender o que solicitar, certo? Inclusive, o próprio ato de nomeação, a própria portaria, né, ou que se assemelhar, né, ao ato de nomeação dos próprios envolvidos, já poderia vir com a classificação do contrato, né, classificado como risco máximo. Aí a gente já saberia, o próprio, né, já saberia o que ele precisa, o que ele vai solicitar, porque já tem um norte, claro. Então, o plano de fiscalização fica muito mais claro, porque já temos diretrizes padronizadas internamente, estabelecidas no próprio manual. Agora, vejam que, a partir dessa classificação, faz sentido para vocês terem um regulamento que diga que a instituição vai ter fiscal técnico, administrativo, setorial e ponto final num contrato de risco mínimo? Faz sentido? Não. Então, muitas vezes, aquele que é nomeado, né, ele não consegue identificar no próprio regulamento dele as atribuições, porque ele diz, não, mas eu tenho atribuições administrativas, porque tem certidões aqui, né? Então, vejam que a classificação é o que vai definir toda a operacionalidade do acompanhamento contratual, certo? A IN5, ela se atém à operacionalidade destes contratos de risco máximo, onde ela faz essa classificação, né, da forma como a gente viu aqui, e traz um rol documental. Mas e para estes outros contratos? Isso nós temos que regulamentar, certo? Posso estabelecer amostragem para contratos de risco máximo? Pode. Não vejo impossibilidade. Mas quanto vai ser essa amostra? Vai depender até mesmo da própria matriz de risco. Até mesmo da matriz de risco. Eu posso estabelecer a amostra, mas aí a gente vai estabelecer de acordo com as diretrizes da própria matriz de risco. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo para o nosso plano de fiscalização. Então, ele se estende, né? Aqui eu não me restringi a falar dos contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, porque a gente conseguiu abrir, né, os demais também. Certo? Um outro ponto fundamental no plano de fiscalização e no nosso manual. Comunicação. Vocês já ouviram muito essa frase, né? A minha infância toda foi acompanhando Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. E um ponto importantíssimo do plano de fiscalização é como vai se dar a comunicação. Estabelecer regras para preposto, forma de comunicação e registros. Então, vamos ver esses pontos aqui. Preposto. O nosso plano de fiscalização tem que estabelecer condições para o preposto. Tem que estar lá, termo de referência. O preposto, pelas regras da 8666 de 93 e também pelas regras da 14133, cuja redação é exatamente igual ao 68, lá no 118 da 14133, exige ato formal de aceitação. Determina, então, o 68 e o 118 que o preposto é aceito. Se o preposto é aceito, ele demanda uma formalidade de aceitação. E como é que a gente pode, então, demonstrar que aceitamos o preposto? Formalizar isso através de uma carta de nomeação de preposto. A carta de nomeação de preposto é uma boa prática. A carta de nomeação, um termo de nomeação de preposto, é onde vai estabelecer, então, a empresa vai informar
quem vai ser o representante dela no contrato, no local da execução. Quem vai ser o liame de ligação para a comunicação, né? Entre vocês, né? E os empregados da empresa contratada. Quem vai fazer essa ponte de ligação? A empresa vai informar essa pessoa. E a partir do momento que ela informar através de uma carta de nomeação, essa carta de nomeação vai estabelecer os poderes do preposto. E vai deixar claro que o preposto, né, vai receber notificações com prazo de cumprimento, que os prazos, então, que as notificações comprometerão a empresa, né, para fins de aplicação de penalidade. E vai estabelecer, então, o que o preposto vai estar autorizado a fazer. Então, o que ele vai fazer? Assim, a gente vai definir também lá, então, no plano de fiscalização, se esse preposto vai estar no local de execução ou não. Se eu tenho, vejam só, se eu tenho um contrato e um local de execução, é plenamente possível que este preposto seja dedicado com exclusividade por conta da própria empresa. Agora, quando eu tenho vários locais de execução ao mesmo tempo, a empresa não vai conseguir, manter um preposto em cada local de execução, sem que esse preposto gere custo. Porque se ele for dedicado com exclusividade, certamente ele vai gerar custo. Preposto, a gente trata o preposto, em termos financeiros, como uma condição do contrato. Então, ele está na planilha de custo dentro do custo indireto. Está lá na planilha do custo indireto, módulo 6 da planilha. A gente entende que o preposto ele não é necessariamente um empregado dedicado com exclusividade. Por ser uma condição do contrato administrativo, ele está dentro do percentual de custo indireto, que a empresa aloca, né, ao próprio custo do contrato. Então, a gente tem que pensar neste preposto, se o nosso contrato for executado em vários locais, se esse preposto poderá ser um e estar em vários locais ao mesmo tempo. A gente pode usar um meio de comunicação que substitua a presença física desse preposto. Então, nada obsta da gente planejar um contrato em regime de dedicação exclusiva de mão de obra e prever comunicação via um aplicativo de comunicação. Inclusive, o próprio WhatsApp tem aplicativos de comunicação, Zoom, Meet, né? Tantos outros que a gente pode se valer. Hoje, com o uso da tecnologia, não é mais necessário, né, sempre, em todos os casos, que o preposto esteja presencialmente no local. Porque a ideia do preposto é que ele responda rapidamente para poder evitar o poder de mando, né, sobre os empregados terceirizados, para que a gente possa evitar de mandar diretamente, né, a subordinação direta dos empregados. A ideia é isso. Mas se o preposto estiver, né, comunicado, previsto em contrato, que ele vai estar em comunicação direta, imediata, com o aplicativo, com a própria instituição, eu penso que isso poderia dispensar que ele esteja no local de execução. Então, vejam que o preposto é extremamente importante, principalmente em contratos em regime de dedicação exclusiva, para evitar a subordinação direta, né? Desvio de função, poder de mando, tudo isso. Pessoalidade, né? Toda essa coisa que a gente já sabe, né? Como diretriz da terceirização. E o preposto poderia ter impacto na planilha? Sim, pode, né? Dependendo de como ele for exigido, ele pode ter impacto. Pergunto para vocês, eu posso aceitar que o preposto seja, por exemplo, um supervisor de um serviço de vigilância? Posso? Poderia? O aceito de vocês. Se o supervisor é um empregado dedicado com exclusividade, por exemplo, dependendo da operacionalidade prevista,
se esse supervisor agregar função de preposto para receber notificação, para gerenciar outros pontos, além da supervisão, né, da mão de obra, pode ser que ele não consiga se dedicar à supervisão, propriamente dito. Então, pode ser que ele, o encargo de preposto, retire dele, faça com que ele não cumpra com as obrigações do posto de trabalho a qual ele foi alocado. E é isso que a gente precisa deixar claro. Um servente de limpeza, um recepcionista, pode ser preposto? Eu tenho 2 recepcionistas no meu contrato. A empresa diz, a recepcionista Flaviana vai ser preposta. Ela me apresenta. Posso aceitar? Eu penso que, se eu sou alocada, Flaviana é alocada ao contrato, no momento que eu aceito que ela seja preposta, ela não vai conseguir estar lá, dedicada, à disposição. Então, não seria a pessoa adequada para ser preposta. Além disso, tem a implicação trabalhista, né, também, que tem que ser considerada. Essa pessoa, por ter uma atribuição superior à outra, de mesma função, né, ela deveria ganhar uma gratificação, pelo menos. Então, se são 2 pessoas que exercem, né, têm o mesmo cargo e uma tem uma atribuição maior, ela deveria ter, no mínimo, uma gratificação de função, né, receber algo por isso, né? Então, tem um reflexo trabalhista que a gente precisa verificar no acompanhamento. Então, vejam que preposto é fundamental planejar e fundamental pensar na implicação custo, para evitar depois problema na execução, certo? Então, esse é um ponto crucial aqui para nós. Falando ainda da comunicação em preposto, a gente precisa ter muito claro como vai se dar a comunicação. A comunicação com a contratada, ela também demanda uma operacionalidade definida internamente, regulamentada. Primeiro, né, sempre que houver incorreções, né, sempre que houver alguma situação com relação à execução do contrato, ela precisa ser comunicada ao contratado sempre de forma circunstanciada. O contratado tem que saber qual foi o problema que foi detectado, qual é a cláusula do contrato que ele infringiu, por exemplo, né? Quando que aconteceu, o local, se existe comprovação, ele também pode, né, ter, né, acesso a esses registros da execução, essas evidências. E a comunicação, ela tem que ser sempre por escrito. Sempre. Há situações que exigem uma comunicação imediata e às vezes verbal, mas isso é feito de uma forma preliminar para evitar um risco maior, né? Um problema maior, mas depois isso é levado a termo. Então, por exemplo, assim, né? Se eu tenho uma execução de um serviço de limpeza e agora está acontecendo a limpeza da fachada externa, com risco, vidraçado. Tem empregado que está no andaime, para fazer a limpeza do segundo andar lá, da fachada, da vidraça. Então, o que acontece, né? Vamos dizer que o fiscal passe e verifique que aquele empregado que está no andaime está sem equipamento de proteção individual. Não está com equipamento. O que o fiscal faz nesse momento? Ele vai ter tempo hábil de comunicar o relato do problema por escrito, por e-mail, à empresa contratada ou outra forma? Não, ele tem que falar direto. Então, a urgência, a emergência da situação faz com que essa pessoa possa ser, né, o próprio fiscal possa diretamente ordenar que o serviço pare ali. Então, o próprio fiscal vai dizer, olha, para a execução agora, sai daí desse andaime, desce daí agora, você está sem o EPI, aguarda a ordem da empresa, né, do teu superior aqui, aguarda a ordem, porque eu não autorizo agora a execução aqui desse serviço. E, diante desse fato, nós vamos entrar em contato com o preposto da empresa.
Posso entrar em contato por telefone, por exemplo, ou WhatsApp, que pode ser um meio validado contratualmente, inclusive? Posso. Pela urgência da situação, posso. Mas depois eu formalizo da forma como o contrato prevê. A não ser que o contrato tenha feito previsão de comunicação via WhatsApp, por exemplo, tá? Então, sempre a comunicação é feita por escrito e precisa ser alinhado, né, essa forma de comunicação, e sempre com prazo para esclarecimento ou correção, sempre. Embora eu esteja falando de algo já acontecido e irregular, o que, para fins de aplicação de penalidade, é suficiente, né, a constatação da irregularidade, a gente sempre pede, por boa prática, que haja um prazo para cumprimento e esclarecimento. Independente, né, do sancionamento, independente. Então, a empresa, ela poderá apresentar um esclarecimento e esse esclarecimento poderá, no caso, no meu exemplo, né, para ser mais clara, poderia acontecer da empresa dizer, puxa, não sabia, o empregado não, ele tem o equipamento de proteção, como é que ele não levou o equipamento de proteção? E então eu vou dar o equipamento de proteção, no entanto, o equipamento, como a empresa fica em tal lugar, vai demorar 2 horas para que o equipamento chegue até o local da execução, para que o empregado possa voltar a fazer a limpeza da fachada externa. Essa pode ser um esclarecimento que a empresa, né, apresentou. O fiscal pode ter dado um prazo de 1 hora para apresentação de esclarecimento, né, ou correção do problema. E a empresa solicitou um prazo, ou seja, ela esclareceu e solicitou um prazo. O fiscal, a irregularidade já aconteceu, mas o fiscal poderia considerar esse prazo e esse esclarecimento aqui no seu registro. E os registros, né, nos autos do próprio processo da contratação, será sempre feito, né, com a informação sobre o problema e o que foi feito para corrigir esse problema, né? Quais foram as consequências. Isso pode ter reflexo de sancionamento ou não, mas isso vai fazer parte do relatório, né, da fiscalização, aqui no caso, técnica do serviço. Certo? Então, essa comunicação fundamental. Uma outra prática, boa prática, que o nosso planejamento precisa também deixar claro, é sobre reuniões. As reuniões são consideradas uma excelente prática para alinhar expectativa, para poder esclarecer procedimentos e poder tratar a contratada como parceiro. Então, o alinhamento da reunião, ela está dentro da operacionalidade da IN5, e a reunião inicial é um dos primeiros atos, né, do próprio fiscal de contratos. Na verdade, dentro da IN5, quem tem a atribuição de convocar para a reunião e coordenar essa reunião é o gestor de contratos. Cabe a ele essa tarefa. Os fiscais serão apresentados ao contratado na reunião inicial. E essa reunião de alinhamento de expectativa é quando vai ser esclarecido ao contratado o próprio plano de fiscalização. A IN5, ela determina que o plano de fiscalização seja apresentado na reunião inicial. A 14133 já determina que isso está lá no termo de referência, ou seja, já existe, né, a ciência do contratado. Mas a reunião inicial serve para que ele seja orientado sobre o mecanismo da fiscalização, o uso da conta vinculada, pagamento pelo fato gerador, que a gente explique a ele como vai funcionar a glosa. Eu vou glosar vale transporte, vale refeição não utilizado, não vou, né? Método de aferição, funcionamento do instrumento de medição de resultados, como é que funcionam os pedidos de repactuação, se tem algum ofício padronizado. Saiu?
Oi? Opa. É nesse sentido que funciona, então, a reunião inicial. Então, ela é uma prática que a gente pode e deve, né, prever no plano de fiscalização, especialmente em serviço continuado, em regime de dedicação exclusiva. E na reunião inicial, nós já podemos ter calendário para as reuniões periódicas. Nós podemos ajustar com a empresa em reunião, que ela entregue um planejamento de férias, de substituições de férias, né, por exemplo. Então, vejam que muito, né, muito pode ser tratado em reunião inicial. A reunião inicial, ela, depois, a reunião inicial e a periódica, ela vai gerar uma ata, né, dessa reunião, que vai estabelecer, né, vai deixar claro ali o que ficou tratado, pactuado entre as partes, certo? Importante. Registros, né? O registro. Nós sabemos ainda que tanto a 8666 de 93 quanto a 14133 invertem a lógica de legitimidade e exige que os responsáveis pela gestão tenham o dever de demonstrar legalidade e regularidade dos atos praticados. Está lá no 170, parágrafo 4º, que eu, inclusive, aqui cito, né, no próprio slide. Então, isso quer dizer que os registros não é um ato discricionário, é um ato vinculado e essencial. Isso quer dizer, então, que os registros não são somente de irregularidades, mas da regularidade também. Então, se o contrato prevê, por exemplo, que a contratada tenha que ter, vamos citar um exemplo, que ela precisa ter uma oficina mecânica que tenha tais e tais e tais equipamentos. O contrato prevê isso como condição. O fiscal, aqui no caso, né, creio eu, seja o fiscal técnico, precisa registrar que viu isso, que essa oficina existe, que isso foi em algum momento verificado. Esta regularidade é que vai afastar, né, que vai fazer com que, de fato, né, se verifique a boa gestão. Se houver exigências com relação à mão de obra, também a mesma coisa. Eu tenho que ter o registro da verificação dessas exigências. Então, tem que haver, né, a previsão de... Tem que haver orientação, capacitação para os envolvidos, para que haja, de fato, o registro da proatividade. Não só da irregularidade, mas da regularidade de todos os atos que são apresentados. Certo? Isso é fundamental. E nós temos 3 tipos de registros. Nós temos registros que se referem à relação da contratada com seus empregados, que é essa relação trabalhista existente entre elas, né, que tem a ver com o cumprimento das obrigações seletistas e da convenção coletiva. Tá? Então, são as obrigações lá da convenção coletiva, vale transporte, vale refeição, né, as questões de contra-cheque, férias, 13º, é esse tipo de registro, né? A relação do contratado com a instituição contratante, ou seja, né, os registros relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais, como a que eu citei, da exigência de uma oficina, por exemplo, e a relação do contratado com órgãos públicos, com outros órgãos públicos. Tem algumas situações que ultrapassam a esfera de competência dos próprios fiscais, principalmente os administrativos. Eu costumo dizer para o pessoal que o fiscal administrativo não é o fiscal do trabalho. Então, a nossa obrigação é resguardo institucional. Tá? Como consequência, obviamente, nós resguardamos os direitos dos empregados do terceirizado. Mas a nossa obrigação, ela é o acompanhamento contratual em função do contrato, não da pessoa contratada em si. Então, por exemplo, assim, se
no acompanhamento, nós verificamos que a empresa ela foi solicitada a apresentar, nós solicitamos a apresentação de laudos de segurança. Nós entendemos que os laudos de segurança do trabalho precisam ser feitos no local da execução e exigidos. Então, nós exigimos o laudo de segurança. Exigimos que ela nos apresente um PCMSO e um PPRA, por exemplo. 2 laudos, né, de segurança do trabalho. Demos um prazo para ela apresentar os laudos. Ela não apresentou. Ela não apresentou os laudos. Ela não apresentou a relação dos EPIs entregues aos empregados, por exemplo. Ela não apresentou. Nós podemos penalizá-la por isso, sancioná-la por isso, mas termina aqui a nossa responsabilidade. Termina aqui. Quem pode, de fato, agir na proteção do trabalhador seria o Ministério Público do Trabalho ou, através do Ministério do Trabalho, as delegacias regionais do trabalho. Então, o que pode ser feito é a comunicação a estas instituições que têm o dever, aí sim, de proteção do trabalhador. E é sobre isso, então, esse terceiro, né, item aqui de tipo de registro. Então, quando há descumprimentos de obrigações relativas a fundo de garantia, eu posso oficiar o Ministério do Trabalho através das delegacias lá regionais do trabalho. Posso oficiar sindicato representativo da categoria profissional, né, do trabalhador. Posso oficiar Receita Federal quando nós verificarmos descumprimentos de obrigações previdenciárias. Esses os registros que nós teremos, então, certo? Ela não ter, né, algum alvará sanitário, também oficio a instituição, a prefeitura lá, que tem competência para verificar as autorizações de trabalho, né? Os alvarás. Certo? Análise documental. Os documentos mentem tanto quanto os homens. Essa é uma frase de um escritor russo, né, que eu acho muito interessante, porque tem uma diretriz extremamente importante para nós aqui na fiscalização, que é a análise documental. A fiscalização não termina com a solicitação de documentos. Nós precisamos analisar documentos. Sem análise documental, né, a gente fica com a fiscalização incompleta. E é por isso que a gente tem que saber exatamente o que solicitar, qual é o objetivo que nós queremos com a solicitação dos documentos que nós fizemos. Então, né, para afastar a responsabilidade subsidiária, né, da súmula 331, de fato, a gente tem que ter um procedimento, uma sistemática de conferência mínima. Contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra requer, como a própria foto já deixa claro, cara crachá. Cara crachá. Vocês lembram desse quadro lá do Chico Anísio, antigo, né? Eu adorava esse quadro aqui do cara crachá, né? Isso porque é da essência dos contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra saber quantos postos eu contratei e quantas pessoas prestam o serviço. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que planejar um roteiro de verificação. A gente pode fazer checklists, né, para verificação documental, que nos ajuda a padronizar essa operacionalidade e estabelecer documentos, né, para a entrega dos relatórios circunstanciados. Então, a gente pode fazer isso de uma forma padronizada, o que traz talvez eu acredito que traga uma possibilidade de simplificar quando a gente usa um checklist padronizado, por exemplo. Então, é fundamental, principalmente, a conferência trabalhador-GFI, para verificação do cumprimento das obrigações relativas à Previdência e Fundo de Garantia. Certo?
obrigatoriamente. Um outro ponto aqui, importantíssimo para contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Receba o recebimento provisório definitivo, né? Que a 14133 traz expressamente. Aqui está no 140 a regra estabelecida para o recebimento em se tratando de obras e serviços. Diz o 140, inciso 1º, que o recebimento de serviços se dará de forma provisória pelo responsável, né, por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado. O termo detalhado aqui é que se refere no artigo 140, a letra A, aqui do inciso 1º, é um termo circunstanciado. Termo detalhado quer dizer o quê? O que nós não podemos fazer é um recebimento sem a origem, sem que haja os registros. A ideia do termo aqui detalhado, né, o termo circunstanciado, é que haja, né, uma justificativa, uma motivação do recebimento. Porque o recebimento de forma definitiva, ele dá quitação para o contratado referente àquele mês de execução. Então, vejam que a 14133 estabelece que o recebimento vai se dar de forma provisória e definitiva. De forma definitiva, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Quem vai definir quem vai receber de forma definitiva é o nosso regulamento, como nós estabelecemos esse recebimento. Mediante termo detalhado, que comprove o atendimento das exigências contratuais. Então, vejam que fala aqui, cumprimento das exigências de caráter técnico e atendimento das exigências contratuais. Vocês conseguem perceber, como eu, que o olhar é diferente do provisório definitivo, que o cumprimento das exigências de caráter técnico, e eu posso ter o caráter administrativo, aqui a conferência, né, o recebimento das obrigações administrativas, trabalhistas, e de forma definitiva pelo próprio gestor de contrato. Aqui fala em comissão, porque está se referindo a uma forma mais abrangente, então eu posso ter uma comissão para recebimento de uma obra, por exemplo, né? As exigências contratuais, ou seja, de forma definitiva, eu tenho que ver tudo, né? Eu tenho uma abrangência maior para o termo detalhado. Ambos vão receber mediante um termo circunstanciado. E vejam o que o parágrafo 3º estabelece aqui. Prazos e métodos para a realização dos recebimentos provisórios e definitivos serão definidos em regulamento ou no contrato. Ou um ou outro, né? Ou nós temos isso normatizado, ou nós vamos dizer no plano de fiscalização lá como é que a gente vai receber, quem vai receber, qual é o prazo, qual é o período, né, que nós vamos analisar da documentação. Assim, a gente pode estabelecer, né, pensar num procedimento mais ou menos como esse que está aqui na tela, onde a gente pode, se nós tivermos, né, uma equipe de fiscalização, de acompanhamento, dividida entre fiscal técnico e administrativo, cada um deles, e setorial, né? Cada um deles vai emitir o seu termo de recebimento provisório. Então, o fiscal técnico vai avaliar os serviços prestados, né? E vai emitir um relatório ou um termo circunstanciado. Esse relatório ou esse termo circunstanciado vai equivaler, né,
ao termo de recebimento provisório. Técnico, porque daí ele vai verificar só o que lhe compete. Assim como o administrativo também vai apresentar o resumo da fiscalização contratual através de uma planilha resumo e ou, né, um termo circunstanciado. Isso vai equivaler ao termo de recebimento provisório administrativo. O nosso regulamento vai definir qual é o prazo para isso. Ao final da prestação de serviço, sendo um contrato de serviço, né, continuado, qual é o prazo para que esse fiscal emita o seu termo de recebimento provisório e encaminhe para o gestor. O gestor de contratos, ou, enfim, quem o regulamento definir, vai analisar os registros, né, elaborados pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, vai verificar se desses registros apresentados aqui, se existem irregularidades que impedem pagamento. E se houver irregularidades de ordem técnica ou irregularidades de ordem administrativa, então competirá a este gestor, se houver irregularidades, encaminhar um ofício à própria contratada solicitando que ela corrija, que ela, então, né, corrija ou esclareça o ponto apresentado. E, ao apresentar, ao corrigir a situação, aí, então, será analisado a providência tomada pela empresa para emissão do termo de recebimento definitivo, também de forma circunstanciada. Identificado aqui, identifica o valor para o pagamento, conforme o próprio fiscal pode ter feito. Então, quando tem instrumento de medição de resultado, muitas vezes quem verifica, né, o instrumento de medição pode até ser o fiscal técnico. Então, o fiscal técnico apresenta o instrumento de medição para o gestor analisar e, a partir do que foi verificado, aí a contratada, com o termo de recebimento definitivo, vai emitir a nota fiscal com o exato valor dimensionado pela gestão de contratos, para evitar, né, que haja, então, problemas de retenção, né, sobre valores não recebidos. Problemas, na verdade, de ordem tributária. Então, vejam que, na lógica que vai ser regulamentada, a empresa só emite a nota fiscal após o termo de recebimento definitivo do gestor. Antes disso, não. Para daí correr o fluxo do pagamento. Então, essa é a linha que a gente já adota na IN5, né? Que a lei determina que seja, então, regulamentado, certo? Seja regulamentado. Vai ser sempre nesse formato para todos os serviços? Não necessariamente, mas para serviços mais complexos, para esses que, como os que nós estamos aqui tratando nessa oficina, eu sugiro, né, que ele seja feito desta forma, né, recebimento provisório definitivo, com essas divisões de atribuição. Mas não necessariamente será assim em todos os serviços. Professora, eu vou precisar interromper, porque a gente já passou aqui 20 minutos do nosso prazo regulamentar. Desculpa. Então, a gente já colocou aí a imagem da avaliação. A gente, né, infelizmente, teve que fazer essa intervenção, porque a gente precisa, né, cumprir com a nossa programação, mas lembrando a todo mundo que o seu material vai ficar disponível, né? Então, isso não vai ter nenhum prejuízo. Infelizmente, é mesmo só por questão da organização do tempo, tá, professora? Você quer fazer um encerramentozinho aí de uns 2 minutinhos ainda, Isso. Tá bom? Perfeito, perfeito.
Já estava concluindo mesmo, era isso aqui. Era exatamente, já estava chegando ao final aqui, Steph. O último ponto só para fechar isso é a repactuação. A repactuação também faz parte do planejamento e a 14133 traz os contornos que nós já conhecemos na IN5. Não traz novidades com relação à repactuação, né? Mas ela traz a repactuação como um instrumento de reajustamento obrigatório para contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra e para aqueles em que houver preponderância de mão de obra. Para os que houver preponderância de mão de obra, a gente pode ter uma operacionalidade um pouco mais dificultada. Mas para os contratos em regime de dedicação exclusiva, como nós já temos uma prática já consolidada de repactuação, eu não vejo que vai haver uma dificuldade maior. Mas vai haver necessidade de haver um esclarecimento para contratar. No mais, então, pessoal, eu quero deixar aqui, para encerrar a minha participação, eu quero deixar registrado aqui com vocês a minha enorme satisfação de fazer parte desse ciclo pelo 3º ano consecutivo. Espero que me perdoem por ter estendido um pouco mais aqui do meu horário. Eu estava estava no meu inconsciente aqui de que eu iria ficar até às 18 com vocês, por isso que acabei me passando um pouco do tempo, tá? Mas eu quero deixar aqui como uma mensagem final, né, uma frase que eu gosto muito, de uma pessoa que foi muito significativa, né, na história da humanidade, que é o Martin Luther King. E ele tinha uma frase, aliás, ele tem vários discursos e frases que eu gosto muito, e uma delas eu acho que cabe muito bem nesse ciclo, porque diz muito do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão procurando fazer o seu melhor. Certamente todos que estão aqui participando desse ciclo estão buscando melhorar o que estão fazendo. E isso é fantástico. E eu espero que ao final desse ciclo vocês saiam deles de fato melhor do que chegaram aqui. Então, a frase, né, que eu quero citar do Martin Luther King é a seguinte: talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Então, gente, obrigado pela participação de todos vocês. O meu contato está à disposição, meus contatos nas redes sociais, o meu e-mail está à disposição, no material que vocês receberão da oficina vai estar lá os meus contatos, vai ser um prazer atendê-los. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, eu estou à disposição de todos vocês. Agradeço imensamente, então, essa oportunidade. Agradeço aqui ao pessoal do Ministério da Justiça pela oportunidade. E obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, professora. Então, vamos lá ao sorteio, né, de quem ficou aqui. Apesar de a gente ter batido, como eu falei, quase 800 acessos, ainda quem estava aqui fazendo a avaliação, que estava no PIR, você, por favor, professora, escolha de 1 a 635 para ser o ganhador do livro, né, que está aí disponível, Terceirização na Administração Pública, qual foi coordenado pela nossa palestrante de hoje. Vou pegar um número aleatório, de 1 a 635? Isso. Vamos pegar um número aleatório, 437. 437, tá ok? Enquanto a nossa organização vai vendo aí quem é o Felizardo ou a Felizarda. Sim, uma Felizarda é a Tamira Maia Braz. Então é isso, gente, né, para prezar aqui pelo horário de quem ficou até agora, a gente quer agradecer muito e também em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública